Fala aí, amigos cajus. No dia de hoje, vamos falar então sobre Dogora, o monstro do espaço. O filme de hoje é um filme particularmente que eu não conhecia muito, apenas sobre o seu monstro titular. O filme que possuía então como vilão principal essa espécie de água-viva gigante dos céus. Era uma imagem bem interessante, mas que não despertava muito a curiosidade para saber sobre como era o filme em si. Ficava mais curioso em relação ao que diabos era essa coisa. Porque, sei lá, olha só aí, cara, é realmente interessante. Você vê aí esses tentáculos surgindo ali da escuridão das nuvens do céu e chegando ali, sugando a carvão, sugando ali e levantando as pessoas para os ares, carregando coisas. Parecia algo digno de um livro aí de Lovecraft. E isso realmente chamou minha atenção. Resolvi então assistir o filme e eu tive uma grande surpresa. É um filme muito divertido, mas que infelizmente não foca no potencial que essa criatura poderia ter. No vídeo de hoje, vamos comentar sobre quem é Dogora, comentar sobre o filme e também comentar alguns outros detalhes sobre esse esquecido projeto da Torre. Bem-vindos ao quadro do nosso canal, Limbo Caju, onde comentamos sobre filmes esquecidos, kaijus esquecidos e até mesmo projetos cancelados. Então sente-se, fique à vontade e vamos nessa. A história do filme envolve basicamente dois núcleos. O primeiro núcleo se envolve mais ou menos ali em uma história de crime, entre aspas, onde vê então um investigador tendo que trabalhar com um outro agente especial para conseguir então resolver uma trama envolvendo ali mafiosos que estão roubando diamantes aí pelo Japão. E paralelo a isso, a gente tem então o segundo núcleo, que é o núcleo do monstro. Uma criatura aí que veio dos céus, aí do espaço, e que está roubando, aí está atacando fontes de carbono, incluindo o carvão mineral e os próprios diamantes. Então é meio que isso que se conecta aí à história, e o filme ele trabalha esses dois núcleos de uma forma bem interessante. O filme não é sobre o kaiju, o filme é sobre... O kaiju está no filme, a gente tem sim um certo foco, mas ele é um filme de ação, de polícia barra assalto, com um monstro espacial gigante no fundo. Isso pode ser legal para aqueles que estão procurando uma aventura mais descompromissada, mas pode não ser muito legal para aqueles que estavam querendo mais ver o monstro do que realmente a drama de investigação. O que não é ruim, por incrível que pareça, é um filme muito divertido na minha opinião. Talvez seja o meu humor, ou sei lá, eu realmente curti aí a dupla de protagonistas, inclusive o personagem Mark Jackson. No entanto, eu tenho que dizer que sim, eu estava esperando que abordassem mais sobre aquela criatura Dogora. Tipo, eu realmente esperava assim que eles pudessem ter trabalhado mais essa questão da invasão dessa criatura na Terra. Tipo, carambolas, cara. É um bicho cheio de tentáculos que surgem dos céus ali e ataca as pessoas. Uma criatura que se alimenta de carbono. E sim, carbono é encontrado em alguns minerais, obviamente. Mas carbono também está presente em seres vivos. Então, caraca, isso poderia ser muito interessante se eles quisessem abordar uma história mais, digamos assim, de terror, sabe? Eu acho que eu fiquei maior parte do filme pensando no potencial que o Dogora poderia render em um filme, digamos assim, moderno, né? Quem sabe uma readaptação dessa história, focando na invasão dessa criatura que é praticamente indestrutível e que se alimenta de carbono. Eu acho que realmente seria muito interessante mesmo. O filme não é ruim não, eu realmente não detestei não. Eu só fiquei pensando que talvez eles poderiam ter aproveitado melhor essa ideia, porque realmente não era uma ideia ruim, na verdade é uma criatura muito interessante e muito subestimada na minha opinião. Dogora é um organismo unicelular que vive na atmosfera de nosso planeta. Quando tal organismo acaba entrando em contato com um bolsão de radiação presente na atmosfera sobre Tóquio, a criatura passa por um processo de mutação, na qual vai crescendo de tamanho radicalmente. No processo, ele acaba então destruindo diversos satélites de comunicação de TV durante seu passeio na atmosfera. Ao chegar a um tamanho bem maior
a aparência mais complexa, tendo agora uma aparência mais semelhante a uma criatura semelhante a uma água-viva ou qualquer outra criatura aí do grupo das medusas, sendo uma criatura translúcida, talvez um pouco azulada na superfície de sua pele, contendo diversos tipos de tentáculos bem compridos e finos. A criatura passa agora pelo Japão e também por outras regiões da Terra em busca de fontes de carbono, aonde ele encontra a forma de carvão mineral e também diamantes, o que se encaixa com a trama dos mafiosos tentando roubar tais diamantes, mas que Dogora acaba roubando antes. Num determinado momento do filme, Dogora acaba se separando em diversos pedaços de mini Dogoras, formando várias outras criaturas de um tamanho menor. No entanto, é descoberto ao decorrer do filme que a fraqueza dele se trata de veneno de vespa ou de abelha. É uma fraqueza bem diferenciada, na minha opinião. É uma criatura toda complexa e interessante, mas que realmente a fraqueza não condiz muito com o que a gente viu, já que a criatura parecia ser indestrutível. Só que não, veneno de vespa ou abelha resolve a situação. Eu entendo você, Dogora, sou alérgico a esse tipo de coisa e entendo que isso é tóxico mesmo. O veneno causa um efeito que cristaliza as células do monstro, causando assim a morte de Dogora no final do filme, se tornando então diversos cristais que vão se espalhando aí pelo terreno e ele é finalmente então destruído, virando grandes blocos aí de cristal de Dogora, que um desses cristais até mesmo acaba esmagando os mafiosos de cristais. O filme foi dirigido pelo nosso querido Eijiro Honda, e aqui ele traz mais uma aventura divertida e gostosinha de monstros gigantes. E é sim, um filme muito divertido, como eu tinha dito, é um filme bem sessão da tarde na verdade. Nada muito complexo, nada muito sério como seus outros filmes, mas como eu disse, ele tem um grande monstro, mas um monstro que não é muito bem explorado assim pela trama. Na verdade, ele até poderia ter rendido um bom filme, de verdade, eu realmente fiquei pensando isso boa parte do filme. A única parte que realmente não me agrada muito é a sua fraqueza, sei lá. Eu realmente não curti muito essa ideia do veneno de vespa. Eu não sei. Eu realmente não consigo pensar. Eu realmente não curto muito essa fraqueza dele, não. É uma coisa meio estranha. Talvez um pouco de falta de criatividade ou criatividade demais. Bom, eu não sei o que pensar sobre. No entanto, temos que aqui elogiar mais uma vez, como sempre, quando a gente assiste esses filmes da Torre de Monstros, a gente sempre tem que elogiar aí os efeitos visuais especiais aí do nosso querido Eiji Tsuburaya. Tsuburaya que cria um fantoche aí com o nosso querido Dogora, muito bem feito, uma criatura, digamos, mais suave em seus movimentos, bem, digamos, alienígena, realmente tudo aqui grita alienígena nos movimentos dele, ele é uma criatura bem diferenciada mesmo. Eu acho que os efeitos ao redor, as cenas de destruição dele, aquela cena que ele levanta a ponte também é muito, muito louca, eu adoro as cenas que envolvem os tentáculos descendo lentamente através das nuvens e se aproximando das pessoas. Cara, isso é muito irado demais, sabe? E pra época ficou muito bem feito. Eu fico me imaginando aqui como que seria um Dogora feito aí com efeitos visuais mais modernos e avançados de hoje em dia. Cara, imagina um remake desse filme, acho que seria muito interessante, pelo menos, sei lá, aproveitando esse monstro de uma forma mais aterrorizante, de uma forma, sei lá, como se fosse uma daquelas histórias de Lovecraft mesmo. Enfim, infelizmente nosso querido Dogora não apareceu muito depois. Ele apareceu, talvez a sua aparição mais marcante foi em seu retorno muito breve durante os créditos iniciais do anime de Godzilla, Planeta dos Monstros, onde lá vemos que ele era uma das criaturas que atacou a Terra ali durante os primeiros eventos ali da cronologia da história. Ele também participa da novelização do mesmo filme aí, da trilogia anime da Netflix lá. E é legal tudo mais. No entanto, a gente não teve nenhuma outra grande aparição do personagem recentemente. E eu espero realmente que ele volte a aparecer, tanto um filme como uma série, um anime, sei lá. Eu acho que ele é uma criatura que realmente merecia mais carinho dos fãs. E talvez eles deveriam conhecer mais ele. Eu realmente não conhecia muito dele. Eu apenas achava interessante sua aparência,
a ideia dele. Eu achava interessante essa coisa de uma criatura gelatinosa com tentáculos, e essa é uma ideia de alienígena bem interessante, na verdade. Sinceramente, eu não curto muito a ideia de ETs verdes de olhos pretos, eu realmente curto mais. Eu tenho uma visão particular de como que poderia ser a vida extraterrestre, e eu acho muito interessante esse conceito que foi abordado aí no Dogora. E realmente eu gostaria de ter visto aí, sei lá, eu espero que no futuro alguém saiba trazer essa criatura de volta e trabalhar de uma forma mais, digamos assim, séria com ele. Eu acho que realmente poderia render um excelente filme aí de terror espacial, um horror cósmico aí com o Dogora. Esse foi o vídeo, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal e faça todas aquelas outras bobagens que o YouTube sempre pede pra gente fazer. É isso, meus amigos. Deixe aqui nos comentários a sugestão de Limbo Kaiju aí que vocês gostariam de ver aqui sendo abordado no canal. Não assistiu o Dogora? Cara, procura pra assistir, porque na minha opinião é um filme que vale muito a pena. Se você gosta aí de filmes de monstro, e se você gosta de um filme mais divertido, mais leve assim, acompanhe aí, procure aí e tente assistir, cara, porque eu acho que vale muito a pena sim. É isso, meus amigos, que a força é de vocês sempre. Tchau.